nossa, a vida vale a pena. E quando você fala isso, você percebe que falta pouco para a vida terminar. Será que haverá tempo? É engraçado porque quando o Heine, a Louise e o Joseph Heine estudaram a telepatia ou a psicocinesia na Universidade de Duke, fundaram a parapsicologia, etc., eles faziam no laboratório a experiência com cartas de baralho, por exemplo, que uma pessoa olhava uma carta de baralho e o outro tentava telepaticamente captar Qual era a carta pelo pensamento. Então, ele percebia que esses fenômenos telepáticos ocorriam como fenômenos anômalos, raros. Mas antes... Era difícil acertar. Bom, antes do século XIX para o século XX, o Clément-Jagot, que era um estudioso francês, autodidata, ele estuda essa psicocinesia e tem uma experiência que ele fez, que ele está no Jardim de Luxemburgo. Então ele devia estar lá tomando uma soupe d'oignon, lá num bistrô do Quartier Latin, e olhando um senhor sentado, de costas, sentado lendo um jornal. E ele falou, pô, eu vou fazer com que ele olhe para mim pela telepatia. Ficou lá, tentando, tal, não olhou. E passou uma mulher que ele achou atraente. Interessante. E a mulher imediatamente olhou para ele. Aí ele falou, tive um insight. Não é? Lógico que eu estou fazendo uma onomatopeia, não deve ter acontecido com ele. Tive um insight. A telepatia ocorre no esteio do afeto. Por isso que ela acontece de forma tão comum na vida do dia a dia das pessoas e não acontece no laboratório. Então, todo mundo fala, pensei em você, você chegou. Tem que haver um contato. Afeto. O afeto. O que te afeta, né? Porque aquele homem com o jornal não afetou ele, não afetava ele. E olha, você vê, memória é intrinsecamente ligada ao afeto. Com certeza. A criança só aprende se o professor tiver afeto, empatia, senão ela não aprende. Ela até decora, mas esquece. A Melanie Klein, da Escola Psicanalítica Inglesa, vai dizer, a memória é construída não pelos objetos, mas pelo que você percebe ou sente dos objetos. Você lembra do que você sentiu quando você viveu aquilo, quando você encontrou com aquela pessoa, quando você estava naquele lugar, quando você... Então, a memória é construída em cima do afeto. Não é? Pode ver, a pessoa com Alzheimer, se você trabalhar, você vai perceber que ele desenvolve o afeto. Mesmo não lembrando mais do que você Principalmente porque não lembra. Porque aí joga para onde ele precisa desenvolver. O meu pai, por exemplo, a minha mãe falou, nossa, ele está afetuoso comigo. Como não era. Ele não lembrava que a minha mãe era esposa dele. Nós tivemos que mostrar o álbum de casamento. E aí ele olha para minha mãe e fala, você é a Vera. E deu o beijo mais apaixonado da vida dele. Que provavelmente ele lembrou da Vera no início, quando ele se afetou por ela. E aí ele dá o beijo mais apaixonado da vida dele. Aí minha mãe pergunta, ele tá doente ou ele se curou? Não, ele só retornou. Não é? Porque o que acontece? Precisa de dar ambiência de afeto e de espiritualidade, para que possa haver a abertura, essa conexão. Senão você patologiza a pessoa, fica um Alzheimer como doença, não fica como uma experiência que te traz as experiências do melhor. Então o afeto, ele abre as funções telepáticas e conectivas, não é? Então, e abre os processos psicossinésicos de relação corporal, de o que eu penso acelera teu coração, ou te cura, não é? Então... O grande problema dos afetos hoje, pelo menos no nosso mundo, eu acho que muita gente se perde e acaba criando dependência e não afeto. A dependência afetiva. Dependência afetiva, né? Que talvez seja uma das coisas, quase um fenômeno geral. Assim, isso é uma coisa que eu vejo acontecer, as pessoas confundem dependência com afeto de verdade. Porque o afeto é me afetar
e afetar o meu interesse, querer me interessar pelo aquele ser, entender, compreender. As pessoas hoje querem possuir algo como se fosse um objeto, ou como se compra um objeto, né? E aí o afeto se perde. Puxa, você falou uma coisa tão essencial, porque é assim, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo sem deixar de cantar a sua própria canção. Porque essa perda de referência de quem você é, na essência, que é aquilo que te conecta com Deus, é que te dá potência. Com certeza. Então você passa a compartilhar as relações de amor. E não depender delas. Exatamente. Não é? Porque assim, o amor que é amor, ele te conecta com Deus. Não na dependência do outro. Exato. Viver a vida do outro ou para o outro é desconectar a sua essência. Puxa, isso daí eu acho uma coisa tão... Você sabe até, quando eu trabalhava com os meus pacientes em situação de... vamos dizer assim... em situação onde a medicina já não encontrava mais respostas, não é? Situação de impossibilidades momentâneas. Com a medicina ali naquela situação. E eu ficava sem saber o que falar para eles. Porque na minha mente, assim, nossa, a medicina já disse, não vai ter jeito. Esse paciente vai desencarnar, nada mais a fazer. Mas só que eu encontrava com esses pacientes, eu tinha que falar alguma coisa. E eles me perguntavam, e eu espantava muitos pacientes felizes. Eu falava, gente, que história é essa? Que história é essa? Onde? Não é? Foi aí que eu escrevi o livro 7 Passos para a Felicidade. Porque eu percebi que tudo começava com a conexão com Deus. Porque quando você conecta com Deus, veja, essa é uma experiência singular de cada um. Com certeza. Não tem nada a ver... Com religião. Tem a ver com nem espiritualidade. Com religião. Exatamente. Acho religião bom também, quando a pessoa busca a essência. Pode ser o meio. Eu acho até que... Eu aprecio as religiões quando a gente busca a essência. Essa conexão. Mas veja, não vem me dizer que não foi provado pela ciência. A maior parte de tudo não foi provado pela ciência e você tem que viver. É verdade. Sabe? Tem que tomar cuidado. E às vezes eu fico pensando assim, talvez usar a ciência para provar a Deus com as equações que a ciência tem hoje... Não é possível. Não é possível. Mas também é uma opção de coisa que a gente usa e funciona, mas eu não é provado. Pois é. No entanto... Eu acho que a gente precisa provar para Deus que a gente existe, sabe? Eu acho que essa manobra a gente tem que fazer. Agora, essa é uma experiência singular da vivência de cada um, não é? É perceber essa conexão com essa fonte criadora. Começa tudo por ali. Aí, no livro eu coloco, a humildade, deixar-se umidificar por Deus, deixar-se permear. Dizer assim, talvez seja o Dasein de Heidegger. Quando Heidegger, ele... Aliás, nós estamos a época do Covid foi muito semelhante ao pós-Primeira Guerra. Foi mesmo. Não é? Parece que o mundo... E o Heidegger vai dizer assim, primeiro, admita a situação que você está. Você é filho dessa pessoa, a tua realidade é essa e tal. Admita, é o Dasein. Admita. Aí você vai ver que a tua vida foi construída por forças muito maiores do que você poderia presumir. Ele vai chamar de facticidade. A minha interpretação de Heidegger, lógico. Ele vai chamar de facticidade. E você vai ver que essa facticidade, tudo isso é muito maior do que você. E o único jeito de você vencer isso é transfixar a facticidade, transcender. É quando você faz esse elo com a força divina da vida. E aí você fala, nossa, a vida vale a pena. E quando você fala isso, você percebe que falta pouco para a vida terminar. Será que haverá tempo? E aí ele escreve o Ser e o Tempo, não é? Que é na maturidade, né? Que a gente tem essa percepção. Essa percepção. Talvez seja. Talvez a gente precise um pouquinho de maturidade para perceber certas coisas, né? Para perceber o céu. É uma experiência da maturidade. Mas eu acho que às vezes a vida impacta com as suas histórias
mesmo uma criança, para ela enxergar isso. A gente vê muito isso no hospital, em situações, né, e tal. Você conhece alguém ou ama alguém que tem transtorno de personalidade borderline? Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um namorado, pode ser uma namorada, ou pode ser um grande amigo ou uma grande amiga. Se você quer ajudar de fato a entender e ajudar a ter uma vida mais tranquila com essa pessoa, eu sugiro que você assista a minha palestra no dia 12/11, às 19 horas, lá no YouTube. É fácil, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo e não perder essa oportunidade, porque a gente vai debater muita coisa boa lá.